Começando o nosso projeto de leitura Além do Lovecraft no Halloween, a gente vai hoje comentar sobre os 2 contos mais curtinhos dessa nossa lista. Então hoje a gente vai falar sobre Dagon e sobre a música de Eric Zahn. Então, esses 2 contos eu li numa antologia de Lovecraft aqui no meu Kindle, vou deixar a capa dele aqui. E é uma antologia incrível porque tem muitos contos e aí você consegue ter um alcance maior ainda das obras de Lovecraft. Vamos começar falando sobre Dagon. Dagon ou Dagon, vocês chamem como vocês quiserem. Esse conto, apesar de ser rapidinho, ele é muito intenso, porque primeiro que a gente vai conhecer o protagonista. E eu queria deixar uma coisa bem clara aqui. Se você percebeu, a maioria ou todos os personagens de Lovecraft não tem nome. Então a gente nunca sabe o nome deles, até porque os contos e novelas são narrados em primeira pessoa. Então a gente sempre fica nessa dúvida aí de qual seria o nome do personagem, mas isso pouco importa, na verdade, diante de toda a complexidade que o conto, a história nos mostra, sabe? Então, começando a falar sobre Dagon, a gente já vai perceber nas primeiras linhas alguns fatos que são muito importantes para a gente lidar com o restante da história. A primeira coisa que a gente fica sabendo é que o personagem diz que ele, no fim do dia, não vai mais existir. Outra coisa que a gente também fica sabendo é que ele é usuário de drogas. E a terceira coisa é que ele diz que realmente vai se matar. Então, diante desses 3 fatores, no início do conto, que é curto, a gente já fica meio que desesperado, querendo entender por que ele vai fazer essas coisas e o que foi que ele viu que deixou ele assim tão perturbado. Na verdade, a história se passa em alto mar, né? Esse nosso personagem principal, ele era o supervisor de uma embarcação e por algum motivo essa embarcação virou e ele foi o único a sobreviver. Porém, ele ficou um tempo à deriva no mar, até que ele acordou num lugar bem inusitado e esquisito, como se fosse um lodo negro. Então ele acorda lá sem saber como conseguiu chegar lá e é um lugar super no meio do nada. Chegando nesse lodo negro, ele avista um monte e ele pensa que ele vai subir naquele monte porque lá pode ser que tenha vida e que alguém possa ajudar ele. Mas aí, na medida que ele vai subindo ao monte, ele se depara com um monólito. E se, gente, o monólito é um, como é que eu posso dizer? É um elemento muito presente nos contos de Lovecraft. Você sempre vai perceber que em meio a algum conto sempre vai existir um monólito muito esquisito. Quando ele avista esse monólito, ele percebe que tem hieróglifos com coisas, com símbolos aquáticos. E até que o momento que ele começa a ver criaturas super estranhas rodeando esse monólito, e ele pensa que enlouqueceu. Então, além dele ter pensado nesse Dagon, né, que seria o deus peixe, ele começa a ter alucinações com essa criatura. Então, gente, por mais que eu chegue aqui e conte pra vocês um resuminho do conto, nada se compara à experiência que você vai ter quando você lê. Primeiro, por causa da riqueza de detalhes que Lovecraft sempre impõe nos seus escritos, então isso faz muita diferença. E óbvio, a experiência que você vai ter quando você lê e captar os detalhes vai ser muito superior a uma simples resenha. Então foi um conto que eu gostei muito e que, apesar de ser pequeno, faz a gente pensar em coisas inimagináveis. E aí o próximo conto que a gente vai comentar é a música de Eric Zahn, que também, apesar de ser um conto bem pequenininho, ele é extremamente intenso, principalmente no final. Então a gente vai conhecer esse personagem que a gente também não sabe o nome. Ele estava procurando uma rua, que eu não vou saber dizer o nome da rua agora, mas que tecnicamente essa rua havia sumido do mapa. E por que ele estava procurando essa rua? Porque antigamente, enquanto ele fazia faculdade, ele morou nessa rua por um tempo e aconteceram coisas onde ele morou que até hoje atormentam ele de alguma forma. E é aí que o Eric Zahn, ele entra em cena. A gente vai conhecer o Eric Zahn, que é um idoso que tocava uma espécie de violino, creio eu. E o Eric Zahn, ele morava, se eu não me engano, no último andar dessa casa que esse personagem principal morou por um tempo.
E aí ele queria descobrir mais sobre quem estava escrevendo toda essa melodia, estava tocando essa melodia, que estava deixando ele super encantado, mas ao mesmo tempo deixava ele com medo. E aí o personagem realmente conhece o Eric Zahn, mas depois de um tempo o Eric Zahn ele quer distância desse personagem, desse jovem, por motivos que não sabemos e só vamos descobrindo ao longo da leitura. Então é um conto que no final ele tem uma proporção tão macabra e tão tensa que você fica até um pouco desnorteado, sabe? É muito comum você ler Lovecraft, claro, se você estiver aberto a ter a experiência do que ele está querendo passar para você, mas é muito comum você se sentir perturbado, se você se sentir agoniado, com medo, pensativo. Eu acho que esses sentimentos eles fazem parte, né, de todos os escritos de Lovecraft e de como você também vai receber esses escritos para você. Então, em A Música de Eric Zahn não é diferente. Dá muito medo e você fica muito tenso com o momento final do conto, que eu não vou contar, né, obviamente, porque é como eu falei anteriormente sobre Dagon. Quando você lê os detalhes e todas as peculiaridades dos contos e das histórias, você consegue absorver melhor e sentir melhor, né, todo o peso que é um escrito de Lovecraft. Então eu também adorei esse conto e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi super rapidinho, que foi para contar sobre os contos, mas que querendo ou não eu solto aqui algumas informações adicionais e conto um pouco do que eu achei. Eu senti muita agonia quando eu li esses dois contos, eu senti medo. E eu tenho percebido que com todos os outros contos de Lovecraft eu tenho sentido a mesma coisa. Então nas próximas resenhas vocês vão perceber que cada vez mais, quanto mais a gente lê Lovecraft, mais a gente vai se encantando e mais a gente vai ficando um pouco reflexiva demais. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Comenta aqui embaixo o que é que você achou desses dois contos. Se você sentiu as mesmas coisas que eu, ou se sentiu coisas diferentes, ou se não sentiu nada, só leu a história e achou ok. É muito importante saber a sua opinião, já que eu creio que vocês devem estar participando desse projeto. E é isso, se você gostar desse vídeo, clica no curtir e vejo vocês no próximo, que já vai sair amanhã. Então, até mais!